Vamos lá ver. Para já estamos muito distantes do que é que se passou, não é? Um retrato simplificado do que era Massamá, que foi o período em que eu vivi, é muito simples. Todos os dias a gente tinha que descobrir uma forma de arranjar dinheiro para comer, não é? Portanto, não havia... Houve uma altura em que o meu pai tinha um acordo com a estampa que lhe mandavam um cheque de 100 escudos para Massamá. Como não havia banco em Massamá, o cheque tinha que ser rebatido em Lisboa. Portanto, entre o cheque voltar a Lisboa e nós voltarmos a Massamá, metade do cheque desaparecia. Era assim um bocado estúpido. E, portanto, havia receita, despesa fixa, que era a renda da casa, a água, a luz e gás, quando se podia, mas depois não havia receita fixa. Portanto, havia períodos mais difíceis, outros menos difíceis, em função também do estado de alcoolemia, não é? Mais álcool, menos dinheiro, e também menos álcool significava maior capacidade de trabalho. O meu pai nunca deixou de trabalhar, não é? E naquilo que gostava e daquilo que queria e naquilo que podia, e portanto menos álcool havia também uma capacidade de arranjar uma receita mais fixa. Depois resolveu-se um bocadinho de compensar esta incerteza com alugar a sala, a casa, a 2 quartos a uns amigos. Que a seguir foi a minha família de acolhimento, a Helena e o Henrique. Aí pelo menos tinha-se o dinheiro suficiente para pagar a renda. Mas também tinha um contra, não é? Era malta nova, de Lisboa, com os seus amigos, portanto aquilo também criou um rebuliço. Dinheiro que entrava e dinheiro que se gastava, dinheiro que se bebedeiras de semanas, também não era muito positivo. Depois há um momento em que eu começo também a ter a capacidade de autonomizar-me um bocadinho sobre isto, não é? Que é quando eu passo a vir a Lisboa vender eu os livros. Havia 2 formas da gente arranjar dinheiro. 3. Pedir X por e dura. Cravar de mais variadas formas. Os direitos de autor, naturais, ocasionais, a publicação dos artigos, era outra fonte de rendimentos. E depois havia a venda de livros, que era uma coisa que se fazia quase todos os dias, percorrendo uma rede de amizades em Lisboa, no centro de Lisboa quase tudo, não estamos a falar nas grandes avenidas, e onde se parava em sítios onde havia amigos do meu pai que compravam livros, que vendiam livros, e portanto fazia-se essas vendas no qual se perdia sempre dinheiro, porque ele vendia sempre mais barato do que tinha comprado, portanto aquilo não tinha grande resultado, ou edições da própria Contraponto, que também aí, nos períodos em que eu participei ativamente, a venda pelo menos de 2, do Libertino, ainda antes do 25 de Abril, por da venda, de carregar os sacos, não pensei que eu andava com 8 anos a angariar leitores. Da comunidade da edição também que se fez na Contraponto ainda nos anos 70 também participei. Mais umas coisas, outras já não me lembro muito bem. Coisas depois do 25 de Abril também se vendia. Depois havia aquela receita ocasional transitória que é o prego, não é? Portanto, quando havia crise, o prego é uma instituição que naquela altura era o banco do povo, não é? Havia muitas casas de prego em Lisboa. Normalmente as pessoas punham... Aliás, isso é uma tradição da minha família. O meu avô já punha no prego, portanto ele também passou para o filho. Punha-se as pratas da família, punha-se as coisas. O meu pai punha a máquina de escrever, os cobertores, o que houvesse, não é? Havia também... Aquilo depois a rede com os... Por acaso nós tínhamos 2 casas de pinhões, eles eram particularmente simpáticos, não davam balas, aceitavam coisas que mais ninguém... Porque sempre ao meu pai, pôr no prego um cobertor, uma coisa do género. Nos anos 70 já não era muito comum, nem o prego aceitava isso. E havia coisas que raramente saíam do prego. Por exemplo, meu pai gostava muito de ouvir música e comprou um telefone Canon Blaupunkt, já não sei, daqueles rádios e tal. Eu acho que eu vi esse rádio em Massamá uns 3 ou 4 dias. Porque ele punha do prego e regressava logo. Tinha grande coisa. As fontes de rendimento eram essas. Eu passei a fazer, a partir da altura, a eu ser o gajo que vinha a Lisboa buscar isto com 8 anos. Portanto, Massamá, não sei se sabem, porque não é mais ou menos onde é ao pé de Queluz. Vinha-se de comboio a partir de Queluz, autocarro até Sete Rios. O que é que foi a vantagem disso? Teve uma desvantagem, é que eu deixei de ir às aulas, não é? De maneira assim, muito importante. A vantagem é que passei a controlar o dinheiro, uma parte do dinheiro. Não é? Portanto, eu passei a vir aqui, com 8, 9 anos, depois de uma daquelas coisas típicas de fartura, que é
Nós parávamos muito no bairro, o grande café de Lisboa, o último grande café de tertúlias, que é o Monte Carlo, ali ao Saldanha, que é um café lindíssimo, e onde não sei por que fenómeno se juntou gente vinda de muitas tertúlias, porque as tertúlias estavam espalhadas pelos cafés de Lisboa, não sei, no Porto era assim, mas em Lisboa era. Havia o café dos surrealistas, o café dos neorrealistas, os gajos, uns juntavam-se no café Império, que era mal ligado ao PCP, outros juntavam-se no café Nicola, os republicanos. O Nicola era um dos ciclos que podia mandar para o caralho o Salazar, porque eram só velhos republicanos, quer dizer, a PIDE não ia lá para Deus, que ainda morriam. Portanto, podias entrar no Nicola e ouvir assim, botas que se foda e tal. Mas era um gajo com 90 e tal, 90 anos, quase a morrer, a PIDE não ligava a isso. E essas tertúlias foram desaparecendo. E um fenómeno que nunca ninguém me explicou bem, juntou-se tudo ali no Monte Carlo. Gente muito diversificada. Pá, eu, às vezes, fartava porque aquilo era, entrávamos no Monte Carlo às 4 da tarde e era até eu tinha 7, 8 anos, até às 10, meia-noite. Houve um dia que eu tinha encontrado o Júlio Caldeirão, que era um pintor, me dava sempre 5 paus. 5 paus pagava o metro e o autocarro. Portanto, eu tinha os 5 paus no bolso e disse, pá, estou farto desta merda, vou embora. Eu disse ao pai, ou tu vais embora ou eu vou para casa sozinho. E o gajo disse, está bem, vai. E eu fui. Só que no dia seguinte ele calculou, se o puto sabe ir e voltar. Portanto, eu passei a vir a Lisboa vendo essa parte da venda dos livros. Portanto, a economia doméstica era assim, com altos e baixos, com quem estava e com quem não estava, sendo que, ocasionalmente, claro, uma das fontes de rendimento, o cravanço, a primeira fonte, pode ser um cravanço quase à má fila, não é? Encontrares o gajo na rua, ou dá-me cá 20 paus, ou pode ser um cravanço trabalhado, de enviar uma carta, de pedir ajuda. E grande parte da postografia do meu pai está cheia de cartas e postais a dizer, manda lá dinheiro, estou aflito, isto para dezenas de pessoas, não é?